Este vídeo dá sequência ao primeiro vídeo da série, intitulado Por que Israel existe a origem, no qual começamos nossa exploração histórica 2000 anos antes de Cristo, percorrendo os eventos que moldaram o território até chegar à partilha proposta pela ONU em 1948. No vídeo de hoje, vamos retomar exatamente de onde paramos. Mostrei a vocês a proposta de partilha da ONU, apontei várias controvérsias envolvidas e mencionei que, apesar das resistências, Israel aceitou a proposta. No entanto, os países árabes e os palestinos rejeitaram. Após aceitar a partilha, Israel proclamou sua independência e foi prontamente atacado por vários países árabes, incluindo Egito, Iraque, Síria, Líbano e Jordânia, com apoio de Arábia Saudita, Iêmen e Líbia. Grupos terroristas palestinos também se envolveram, intensificando o conflito próximo à região. O objetivo claro desses atores era não apenas impedir a formação do Estado de Israel, mas também erradicar a população judaica da região, com muitos chamados à guerra ecoando metas genocidas. Adicionalmente, existia o Exército da Libertação Árabe, cujo comandante havia colaborado com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, promovendo ideias de extermínio. Importante mencionar que o Grand Mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini, líder islâmico palestino nomeado pelos britânicos, buscou apoio de Hitler em 1940 para expandir o Holocausto ao Oriente Médio, focando nos refugiados judeus que chegavam à Palestina. Em 1943, al-Husseini retornou para se alinhar ainda mais com os nazistas. Essa relação histórica entre alguns líderes árabes e palestinos com o regime nazista ressalta a gravidade e a continuidade das tentativas de genocídio contra os judeus. Esse aspecto é crucial para entender as dinâmicas futuras e os desafios para alcançar a paz na região, sem esquecer as atrocidades passadas. Vamos analisar como os ataques árabes se desenrolaram, começando pelo Egito, que avançou do sul em direção ao que viria a ser o Estado de Israel. Notadamente, a Força Aérea Egípcia bombardeou Tel Aviv, atingindo principalmente civis, o que reflete a intenção de não só bloquear a fundação de Israel, mas de eliminar a população judaica. Os ataques se concentraram em alvos civis, incluindo vilas, comunidades e kibbutzim, mantendo-se essa tônica violenta ao longo do conflito. Por que, ao longo da história, observamos repetidos casos de hostilidade e ódio dirigidos aos judeus? Quais são as raízes e as consequências desse antissemitismo persistente? O ódio e a hostilidade em relação aos judeus têm raízes profundas e são alimentados por vários fatores históricos, sociais e políticos ao longo dos séculos. Aqui estão alguns dos principais fatores que contribuíram para a perpetuação do antissemitismo. Religião. Durante a era medieval e nos períodos subsequentes, muitas tensões entre judeus e cristãos foram fomentadas por diferenças religiosas. Os judeus eram frequentemente marginalizados e perseguidos devido a acusações infundadas, como a de deicídio, acusação de que os judeus seriam responsáveis pela morte de Jesus Cristo. Econômico. Em várias épocas, os judeus foram associados a práticas financeiras, em parte porque restrições legais os excluíam de muitas profissões, restando-lhes atividades no comércio e empréstimos. Isso levou a estereótipos negativos e a inveja econômica, acusando-os de controlar a economia ou de serem gananciosos. Conspirações e mitos. Ao longo da história, diversos mitos e teorias conspiratórias foram criados sobre os judeus, como a acusação de que eles buscariam o controle mundial, destacando-se o infame Os Protocolos dos Sábios de Sião, um documento fraudulento que pretendia revelar um plano judaico para a dominação global. Isolamento e diferenças culturais. Os judeus muitas vezes viviam em comunidades separadas e mantinham práticas culturais e religiosas distintas, o que, em muitos contextos, levou ao isolamento social e à desconfiança. Os judeus muitas vezes viviam em comunidades separadas e mantinham práticas culturais e religiosas distintas, o que, em muitos contextos, levou ao isolamento social e à desconfiança. Nacionalismo e política. No século XX, especialmente com o surgimento do nazismo,
O antissemitismo foi promovido como uma política de Estado, baseado em teorias raciais pseudocientíficas que rotulavam os judeus como inferiores e uma ameaça ao Estado. Conflitos no Oriente Médio. Após a criação do Estado de Israel em 1948, as tensões e os conflitos entre Israel e seus vizinhos árabes também alimentaram atitudes antissemitas, frequentemente confundindo críticas políticas ao Estado de Israel com ataques ao povo judeu em si. Combater o antissemitismo requer educação, entendimento intercultural e esforços contínuos para desmantelar preconceitos e promover o respeito mútuo entre diferentes comunidades. A ideia de que os judeus foram responsáveis pela morte de Jesus Cristo é um tema antigo e infundado que foi promovido por séculos, especialmente dentro de certas interpretações do cristianismo. Esse conceito é conhecido como acusação de deicídio e tem suas raízes em várias passagens do Novo Testamento, principalmente nos Evangelhos. Fundamento bíblico. Os evangelhos do Novo Testamento descrevem os eventos que levaram à crucificação de Jesus, nos quais líderes religiosos judeus da época, especificamente os fariseus e os saduceus, são retratados como adversários de Jesus. Eles são frequentemente descritos como instigadores que pressionaram as autoridades romanas para executar Jesus. O Evangelho de João, por exemplo, inclui várias passagens onde os judeus são apresentados demandando a crucificação de Jesus e rejeitando sua mensagem. Interpretação e consequências históricas. No contexto histórico, a narrativa dos Evangelhos foi escrita em um período de crescente separação e tensão entre comunidades judaicas e cristãs primitivas. Isso pode ter influenciado a forma como os eventos foram registrados, destacando os líderes judeus como os vilões principais na história da crucificação. Ao longo da história, essas passagens foram usadas para justificar o antissemitismo, frequentemente ignorando o fato de que, sob o governo romano, somente o governador romano Pôncio Pilatos teria a autoridade para ordenar uma execução por crucificação. Além disso, os textos não implicam que todos os judeus da época, e muito menos todos os judeus subsequentes, foram responsáveis pelo acontecido. Mudanças modernas na interpretação. A visão da Igreja sobre esta questão mudou significativamente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. No Concílio Vaticano II, 1962-1965, a Igreja Católica reavaliou suas doutrinas e declarações em relação aos judeus com a promulgação da Declaração Nostra Aetate, que repudiou a crença no deicídio como culpa coletiva dos judeus e promoveu um diálogo interreligioso e o respeito mútuo. Este esclarecimento teológico é um exemplo de como interpretações podem evoluir e como é crucial abordar textos antigos com uma perspectiva que reconheça o contexto histórico e evite perpetuar preconceitos e mal-entendidos.